Boa tarde a todos. Bem-vindos à nossa reunião semanal da programação da operação. Eu sou Marcelo Guarini. Hoje, dia 22 de setembro de 2023, nós vamos começar com o primeiro bloco. Vamos ter a previsão meteorológica com o Rafael, previsão hidrológica com o Carlos Luca e a operação hidráulica com o Pedro. Aí teremos um breve intervalo de 5 minutos. Voltamos para o segundo bloco, respondendo às perguntas ali relativas às apresentações do primeiro bloco. Vamos ter a apresentação da previsão de carga para a programação diária e acompanhamento diário semanal com o Danilo, a previsão da carga para o PMO, revisão semanal com o Eric, e os resultados do PMO e as intervenções energéticas relevantes com o Gabriel Malta. Aí fazemos outra pausa de 5 minutos. Retornamos para o terceiro bloco com as respostas às perguntas relativas ao segundo bloco, e porventura alguma que tenha ficado pendente. Vamos ter as apresentações dos limites elétricos e principais intervenções elétricas com a Laura e a política operativa com a Thaís. E ao final de tudo, retornamos, após um breve intervalo de 5 minutos, com as respostas às perguntas do terceiro bloco e as demais perguntas que tenham ficado pendentes. Então, vamos iniciar agora com o Rafael. Rafael, por favor. Opa, obrigado, Guarini. Boa tarde a todos e a todas. Vou compartilhar aqui com vocês a apresentação. Deixa eu só compartilhar aqui. Pronto, acho que já carregou no modo de apresentação. Vamos iniciar então com a previsão meteorológica. Tá? É, o destaque dessa semana ficou por conta aí da atuação do sistema de alta pressão, que impediu o avanço da frente fria pelo país, né, no decorrer da semana. Além disso, também tivemos a atuação de área de estabilidade na região sul, né, e a atuação da frente fria, né, ela ficou atuando mais aí pelo estado do Rio Grande do Sul no decorrer da semana. Então, com isso, a prestação ficou restrita praticamente às bacias do Jacuí e do Uruguai, e de forma pontual nas bacias do Iguaçu, Paranapanema e no trecho incremental usina de Itaipu. Tá? Também tivemos precipitação nas bacias do norte, mas em forma de pancadas isoladas, principalmente nos trechos baixos das bacias do Xingu e do Madeira e do Tapajós. Bom, em relação à radiação solar, quando a gente compara a figura dessa semana com a da semana anterior, a gente percebe que não tem muita diferença, ficou bem parecido os valores, né? Então, uma estabilidade em termos aí de radiação para praticamente todo o país, né? Destacando aí os maiores totais, aí, principalmente no interior das regiões Nordeste e na região Sudeste, aí por conta do predomínio de céu claro aí ao longo da semana operativa nessas regiões. Tá? Então, favorecendo aí bastante aí a geração solar fotovoltaica aí no decorrer da semana. Quando a gente compara a temperatura do ar, da temperatura do ar máxima, a média dessa semana em relação à semana passada, a gente observa que teve um aumento na média, principalmente na região sul do país, no Mato Grosso do Sul, São Paulo e Rio de Janeiro. Tá? Aí por conta aí da atuação do sistema de alta pressão, né? Então favorecendo aí a presença aí predomínio de céu claro e favorecendo aí a elevação das temperaturas nessas áreas, né? Então, o principal destaque é essa elevação aí da temperatura observada aí essa semana, em comparação com a semana anterior. É, Em relação à velocidade do vento, a gente também observa que teve uma elevação, uma intensificação dos ventos, principalmente no interior da Bahia e do Piauí, tá? Por conta aí do posicionamento do sistema de alta pressão, que favoreceu a intensificação dos ventos, né, nessa região aí do interior
no interior do Nordeste. Então, principalmente aí os parques da Bahia e do Piauí que apresentaram uma elevação essa semana em comparação com a semana anterior. Então, a geração eólica aí sendo favorecida por conta aí do posicionamento do sistema de alta pressão ao longo da semana operativa. Bom, a sinalização dos modelos numéricos para a próxima semana operativa em relação à precipitação é de permanência da precipitação nas bacias do sul do país, né, que deve continuar apresentando os maiores totais de precipitação aí na próxima semana, as bacias do Jacuí, Uruguai e Iguaçu. Tá? A princípio, os totais deverão ser um pouco maiores em comparação à semana atual. Também teremos a precipitação de forma isolada nas bacias do Paranapanema, no trecho incremental, usina de Itaipu, e no trecho de cabeceira das bacias do Tietê e do Grande. Tá? Então, por conta aí é, da passagem de uma frente fria no final da semana operativa pela região sudeste, então, ocasionando essa precipitação nos trechos de cabeceira aí do Tietê e do Grande, no final, na parte final da semana operativa. Bom, em relação à combinação dos modelos ETA e GFS, para a próxima semana, os próximos 7 dias, né, do dia 22 até dia 28 de setembro, praticamente a prestação ficando restrita às bacias da região sul do país, né, de forma pontual aí nos trechos de cabeceira das bacias do Sudeste. E para o horizonte aí da segunda semana operativa, do dia 29 de setembro até o dia 5 de outubro, a gente observa aí um cenário mais favorável à ocorrência de precipitação, principalmente nas bacias do sul, do sudeste do país, sudeste e centro-oeste do país. Então, um aumento aí nos totais de precipitação em praticamente todas as subbacias dessas regiões, né? Inclusive também na bacia do Rio Madeira, também apresentando um aumento de precipitação aí para a segunda semana. Então, um cenário mais favorável em termos de precipitação na segunda semana operativa. Bom, a partir da sinalização dos modelos numéricos para a próxima semana, o que se espera aí é praticamente uma estabilidade nas temperaturas na maioria das capitais do país, com exceção aí do Rio de Janeiro, Curitiba e Porto Alegre, que apresentarão um declínio na próxima semana. Mas ainda destacando que as temperaturas permanecerão elevadas aí principalmente nos primeiros dias, né, da próxima semana operativa. Tá? De um modo geral, as temperaturas seguindo aí elevadas no início, aí, nos primeiros dias da próxima semana. Tá? E aí, começando a cair aos poucos a partir da segunda metade da próxima semana, aí nas capitais da região sul e também em São Paulo e Rio de Janeiro. Tá? Em relação à geração eólica, por conta do deslocamento do sistema de alta pressão, a partir do deslocamento do sistema de baixa pressão sobre a região sul do país, esse sistema ele se deslocando pelo oceano, ele afastará o sistema de alta pressão do continente. Então, com isso, teremos aí um declínio nos próximos dias uma desintensificação dos ventos, né, na região Nordeste por conta aí do afastamento aí do sistema de alta pressão no decorrer da próxima semana. Então, a expectativa é de que teremos um declínio na geração eólica. E em relação à geração solar fotovoltaica, a expectativa é de estabilidade para a próxima semana, tá? Com um predomínio de céu claro na região dos parques, tanto da região sudeste como da região nordeste do país. E concluo a apresentação com esse informativo a respeito que a partir de hoje os produtos de previsão, opa, desculpa, de previsão de precipitação estendida com remoção de viés e clusterização e o conjunto eles passaram eles serão disponíveis, ficarão disponibilizados respectivamente nesses links. Né? O primeiro produto é nesse primeiro link aqui e a atualização às terças e sextas até 10 horas. Tá? E o segundo link, que é referente ao produto do conjunto, né? Ele ficará disponibilizado nesse link, no Sintegre, e com a atualização nos dias de semana até meio-dia. Tá? E o primeiro produto com atualização às terças e sextas até 10 horas da manhã.
Tá? Então, com isso, concluo a apresentação, agradeço a atenção e me coloco à disposição para dúvidas que possam surgir. Devolvo a palavra para o Marcelo. Muito obrigado, Rafael. Seguimos agora com a previsão hidrológica com o Carlos. Obrigado, Marcelo. Boa tarde a todos. Vou iniciar aqui o compartilhamento. Então, iniciando a apresentação sobre a previsão hidrológica da revisão 4 do PMO de setembro. Iniciando com a previsão de precipitação para as próximas 2 semanas para as bacias do Grande, Paranaíba, Paraná e Paranapanema. Então, para as bacias do Grande, Paraná e Paranapanema, vemos uma concentração de precipitação mais aqui no final do horizonte previsto, com volumes aqui para a bacia do Grande que ficam em torno desses 5 milímetros, e para as bacias do Paraná e Paranapanema, com volumes de precipitação atingindo até 10 milímetros. Já para a bacia do Paranaíba, os volumes ficam sempre abaixo desses 5 milímetros, dando então esse maior enfoque na precipitação por conjunto. Com relação ao acompanhamento das zenas do subsistema Sudeste, como podemos ver aqui, no horizonte já verificado, a tendência era de diminuição nas afluências nesse subsistema e a previsão indica a manutenção desse comportamento. Então, o previsão de fechamento para esse mês é de 88% da MLT, corresponde ao 38º menor do histórico. Para a bacia do Rio Grande, o comportamento é semelhante também, manutenção da recessão, a previsão de fechamento é de 86%, sendo esse o 43º menor do histórico. De forma semelhante, Paranaíba, com essa redução nas afluências desse sistema, previsão de fechamento em 74% da MLT, sendo esse o 19º menor do histórico. Na bacia do Paranapanema, uma acentuada diminuição nas afluências e a previsão indica a manutenção desse comportamento. Previsão de fechamento em 80% da MLT, sendo esse o 47º menor do histórico. E por último aqui a bacia do Paraná, assim como as demais, com essa manutenção da restrição das vazões na bacia. Então, a previsão de fechamento no mês de setembro fica em 99% da MLT, correspondendo ao 40º maior do histórico. Seguindo para o subsistema sul, apresentando aqui a previsão de precipitação para as próximas semanas das bacias do Iguaçu e Uruguai, com um maior volume também concentrado na segunda metade do horizonte previsto. Então aqui vemos volumes superiores a 15 milímetros em alguns dias, e o mesmo se observa também aqui para a bacia do Rio Uruguai. Aqui temos o acompanhamento das zenas do subsistema sul, que vinha então de um aumento atingindo ainda um pico nessa semana operativa e diminui para a próxima semana operativa, fechando aqui no mês de setembro. A previsão de prestação era a partir do mês de outubro, então acabou não pegando aqui no gráfico. Para a previsão de fechamento de setembro, então, em 127% da MRT, correspondendo ao 25º maior do histórico do subsistema. Então, aqui para a bacia do Rio Iguaçu, a previsão indica a manutenção do comportamento verificado nas últimas semanas, com uma leve diminuição aqui nas vazões até o final do mês. A previsão de fechamento fica em 88% da MRT, que corresponde ao 39º maior do histórico. Na bacia do Rio Uruguai, temos esse aumento nas vazões aqui nesse horizonte verificado, atingindo o pico ainda nessa semana operativa e voltando a diminuir. Previsão de fechamento para o mês de setembro fica em 129% da MLT, configura o 23º maior do estado. Passando então agora para os subsistemas Norte e Nordeste, com a previsão de precipitação para as bacias de São Francisco e Tocantins. Para ambas bacias, vemos volumes de precipitações inferiores a 5 milímetros em todo o horizonte previsto. Então, seguindo aqui com o acompanhamento das afluências do subsistema Nordeste, vemos aqui uma leve recessão que deve se manter aqui, conforme indica a previsão para a próxima semana. A previsão de fechamento para esse mês é de 66%, configurando o 11º menor do histórico de 93 anos.
Trazendo então o acompanhamento hidrológico dos poços do Médio São Francisco, vemos que aqui a maioria dos poços começou a indicar que um leve aumento nas afluências a partir aqui do início do mês de setembro, e isso a gente começa a ver agora na afluência aqui de Sobradinho, que indica um leve aumento. Já agora no horizonte mais recente, esses poços já apresentam um comportamento de maior estabilidade nesse mesmo patamar que eles estão agora. Seguindo então com a previsão, com o acompanhamento das afluências para a bacia do São Francisco, então, o comportamento de uma leve recessão ainda para as próximas semanas, previsão indicando fechamento de 65% da MLT, que configura o 11º menor da história. Já para o subsistema norte, o comportamento verificado apresentou recentemente um leve aumento e agora encontra assim uma leve diminuição que é mantida aqui na previsão. Então, o previsão de fechamento para esse mês fica em 73% da MLT, configurando o 10º menor do histórico para esse subsistema. Para a bacia do Tocantins, de forma semelhante, temos essa recessão aqui que se mantém até o final do mês. Então, previsão de fechamento de 74% da MLT, correspondendo ao 21º menor do histórico. Então, com relação à previsão hidrológica para a próxima semana, vemos então que a maior parte das bacias do SIM se encontra nessa faixa abaixo de 80% da MLT, com algumas bacias como o Paraná, Jacuí, Parnaíba, com previsão entre 80% e 120% da MLT. Resumindo então a previsão para setembro, conforme cada estudo realizado durante o mês, para o subsistema sudeste, ficamos com previsões variando entre 85% e 88% da MLT. Para esse subsistema, então, uma variação pequena. O mesmo aqui se constatando para o Nordeste, que variou entre 66% e 79%. Já para o subsistema Sul, percebemos uma variação um pouco maior, com a revisão 2 prevendo condições um pouco mais favoráveis, e finalizando então a revisão 4 prevendo um fechamento do mês de 127% da MLT. No subsistema Norte, essas previsões variaram entre 62% e 73% na última revisão fechada. Com relação então à previsão para setembro e outubro, aqui fica bem claro a variação das previsões durante o mês de setembro para o subsistema Sul e para o mês de outubro variando entre 34% e 379%. Então, no subsistema Sudeste, pouca variação durante o mês de setembro, e para o mês de outubro agora a previsão mais recente indica uma variação de 56% e 194% da MLT. No Nordeste também se vê pouca variação, então agora aqui na revisão 4 trazendo as condições um pouco mais abaixo do que havia sido previsto, e a previsão para outubro ficando entre 34% e 180%. Então, no norte, pouca variação durante o mês de setembro, e para o mês de outubro, entre 41% e 157% da MLT. Agora, trazendo um pouco mais sobre a evolução dos armazenamentos dos 4 subsistemas, temos então variações entre 68% e 91%, sendo o maior armazenamento verificado então aqui no subsistema sul e o menor verificado no subsistema nordeste. Com relação aos armazenamentos de alguns aproveitamentos de importância no SIM, sendo ele Serra da Mesa, Furnas, Nova Ponte, Emborcação, Três Marias e Tubiara. Os armazenamentos desses reservatórios eles estão variando entre 65,5% aqui para Três Marias até 86% aqui para Furnas. Então, por último, um aviso em função das diversas demandas. Será publicado para a revisão 2 do PMO de setembro um prévis referente ao processo de previsão do SMAP primeiro mês. Então, vai ser justamente dessa revisão, porque nessa revisão a gente encontra tanto semanas observadas quanto semana estimada, previstas utilizando os dados de chuva do PMédia e com o SMWF estendido. O arquivo ele vai ficar disponível
dentro do arquivo onde já consta a pasta SMAP estendido aqui, nos arquivos dos modelos de previsão de vazões diárias do PMO. Então, com isso, eu encerro a apresentação e me coloco à disposição para qualquer questionamento. Depois a palavra para você, Marcelo. Muito obrigado, Carlos. Seguimos as apresentações agora com a operação hidráulica com o Pedro. Por favor, Pedro. Boa tarde, Marcelo. Boa tarde a todos e todas. Vou compartilhar aqui a apresentação, que na verdade é bem breve. Você já enxerga? Já enxerga? Sim. Perfeito. Então, comentando um pouco sobre a operação hidráulica, não houve novidades nessa semana. Na verdade, a gente está não houve nenhuma reunião de acompanhamento, só houve uma reunião, né, não houve nenhuma reunião de acompanhamento das salas de situação de crise da ANA. O que houve foi uma reunião da sala extraordinária de acompanhamento do fenômeno El Niño para a região Nordeste, que foi realizada no dia de ontem. A próxima foi agendada para o dia 19 de outubro. Essas reuniões extraordinárias de acompanhamento do fenômeno El Niño são mais no sentido de acompanhar, né, a situação das bacias, né? E aí foi separada por regiões, né? A gente tem no Nordeste, Norte e Sul, tendo sido realizada nesta semana uma reunião para o Nordeste, está ocorrendo agora uma para a região Norte, que pode ser acessada pelo site da ANA, pelo YouTube, e na próxima semana está agendada uma para o Sul, que volta para o seu caráter ordinário, né? Então, aqui para a próxima semana, a gente tem reuniões agendadas para a Bacia dos Rios Paranapanema, para a região sul, né, e para a bacia do Rio Tocantins, ficando para a bacia do Rio São Francisco para a primeira semana de outubro. Então, em relação a essas salas de acompanhamento, de crise, nós não temos novidades para trazer aqui para a reunião. Era isso que eu tinha para apresentar. Retorno a palavra para você, Marcelo. Muito obrigado, Pedro, pela apresentação. Seguimos agora para o nosso intervalo. A gente retorna daqui a uns 5 minutinhos, pessoal. Muito obrigado. Boa tarde, pessoal. Estamos retornando agora para o segundo bloco. Com relação às perguntas que eu estou vendo aqui do Yuri, Leandro e do Pedro, nós vamos estar respondendo essas três perguntas no final das apresentações, que elas são perguntas um pouco mais abrangentes, e aí a gente já encaminha a resposta com todo o conteúdo que vai ser apresentado. E agora eu vou chamar o Danilo para apresentar a previsão de carga para a programação diária e o acompanhamento diário semanal. Por favor, Danilo. Boa tarde, Marcelo. Boa tarde a todos. Deixa eu só compartilhar minha imagem. Pronto. Começando mais uma apresentação daqui da carga diária, começando pelo subsistema Sudeste Centro-Oeste. Essa semana aí que foi marcada por uma semana bem quente, né? Elevação forte das temperaturas. A carga acabou respondendo, subiu forte também ao longo dessa semana, mas graças aí à assertividade das previsões meteorológicas, a gente conseguiu fazer boas previsões para carga também ao longo dessa semana. No subsistema Sudeste Centro-Oeste, nós tivemos 1,52% de desvio médio no PDP, prévia carga descendo com 2,64%, PDP com 90% dos desvios abaixo de 3%, prévia carga com 63%. O Sul, o maior desvio ocorreu ali na segunda-feira, né? Nós tínhamos indícios de temperaturas altas para as áreas do sul. Então, nós fizemos aí uma previsão mais alta, só que a carga acabou não respondendo da maneira que esperávamos. No entanto, para o dia seguinte, aí nós acabamos consertando aí, fazendo um acerto na previsão. Tá? Essa semana nós tivemos 3,46% de desvio médio no PDP, prévia carga descendo com 4,57%, PDP com 57% dos desvios abaixo de 3%, prévia carga com 40%.
Já o Nordeste, sem maiores sustos essa semana, tirando a sexta-feira ali, que a carga subiu mais do que esperávamos. Ao longo da semana, a previsão veio muito bem ajustada. Nós tivemos uma boa semana no Nordeste, com 1,56% de desvio médio no PDP, pré-carga com 2,14%, PDP com 86% dos desvios abaixo de 3%, pré-carga com 73%. E por fim o norte é um subsistema com a carga menor, né? Então qualquer desvio representa valores altos percentuais. No entanto, é possível notar aí que nós não tivemos desvios muito gritantes. O maior desvio ocorreu ali no sábado, onde nós fizemos uma previsão mais alta. Como a carga estava vindo um pouco mais baixa, nós já acertamos a previsão para o domingo, né? Nós tivemos aí uma boa semana também em termos de norte, uma carga baixa, como eu já disse, 2,14% de desvio médio no PDP, pré-carga descendo com 2,45%, PDP com 77% dos desvios abaixo de 3%, pré-carga com 67%. E por fim o sim, é, muito influenciado aí pelo subsistema Sudeste-Centro-Oeste. Como o subsistema Sudeste-Centro-Oeste veio muito bem ajustado ao longo da semana, nós não tivemos aí maiores sustos no sim. Nós tivemos uma boa semana com 1,01% de desvio médio no PDP, pré-carga com 2,19% e o PDP com 96% dos desvios abaixo de 3%, pré-carga com 67%. Bem, é isso que eu tinha para mostrar, Marcelo. Estamos à disposição aí, caso surjam dúvidas. Boa tarde. Muito obrigado, Danilo. Vamos seguir agora com a apresentação da previsão de carga para o PMO, revisão semanal com o Eric. Por favor, Eric. Obrigado, Marcelo. Boa tarde a todos. Vou começar o compartilhamento da apresentação. Bom, acredito que todos já estejam vendo minha tela. Continuar no assunto de previsão de carga, agora falando no âmbito semanal. Bom, começando pelos destaques meteorológicos que embasaram nossas previsões para a próxima semana operativa. Nos subsistemas Sudeste, Centro-Oeste e Sul, nós tivemos uma semana bem quente, como já foi apresentado. Então, temperaturas bem elevadas, predomínio de céu claro. E para a próxima semana operativa são esperadas temperaturas levemente abaixo do que foi observado ao longo dessa semana. E também a expectativa de totais de precipitação superiores aos verificados na semana em curso, com destaque para o Rio Grande do Sul, que deveria apresentar um grande volume de chuvas neste começo da semana operativa, dos primeiros dias. Para os subsistemas Norte e Nordeste, são esperadas condições de estabilidade em relação ao comportamento das últimas semanas, sem grandes alterações, com manutenção das temperaturas elevadas e ocorrência de baixo total de precipitação para a próxima semana operativa, bem semelhante ao que já vem ocorrendo nas últimas semanas. Bom, começando agora o acompanhamento da carga, lembrando que as 3 primeiras semanas temos dados verificados, a quarta semana, a semana em curso, temos dados estimados para o fechamento da semana, e a quinta e sexta semana são as nossas previsões até o fechamento do mês de setembro. A semana em curso no Sudeste e Centro-Oeste veio bem ajustada, de acordo com a nossa previsão da última semana. Nós já tínhamos sinalizações de elevação considerável das temperaturas, que realmente ocorreu, e previmos uma carga bem superior à da semana anterior, e a carga se comportou da forma que nós esperávamos, apresentando um desvio de 0,8% em relação à nossa previsão realizada na última semana, sendo estimado o fechamento em 44.015 megawatts médios. Para as próximas semanas, nós realizamos leves ajustes para a semana 5 e semana 6, na ordem de 0,7%, prevendo uma carga um pouco abaixo da semana atual, devido à expectativa de leve redução das temperaturas para a próxima semana. E com isso, com a carga verificada das 3 primeiras semanas, estimada para a semana em curso, e
as previsões para as próximas 2 semanas operativas. O mês de setembro, no subsistema Sudeste e Centro-Oeste, está sendo estimado com fechamento em 42.756 megawatts médio, apresentando assim um desvio de 1% em relação à nossa previsão realizada no PMO deste mês. Passando agora para o Sul, subsistema Sul, a carga da semana em curso apresentou um desvio de 3,6% em relação à nossa previsão. A carga veio bem superior à semana anterior, subindo acima das nossas expectativas com o crescimento das temperaturas, sendo estimado um fechamento em 12.980 megawatts médios. Para as próximas semanas operativas, não realizamos nenhum tipo de ajuste, visto que são esperadas temperaturas levemente inferiores e também bastante precipitação, em especial em Porto Alegre, como já foi mencionado. Estamos prevendo uma carga inferior à da semana atual e não foi necessário nenhum tipo de ajuste na nossa avaliação. E com isso, totalizando o mês de setembro, a média do mês está vindo bem aderente, de acordo com a nossa previsão original do PMO, apresentando um valor apenas 0,3% acima, sendo estimado em 12.421 megawatts médios. Passando agora para o Nordeste, a semana em curso apresentou um valor 2,3% acima da nossa previsão, sendo estimado um fechamento em 12.527 megawatts médios. Para as demais semanas operativas do mês, semana 5 e semana 6, foi realizado um leve ajuste da ordem de 1,9% e 1,4% nas semanas 5 e 6, respectivamente. Com isso, o fechamento do mês de setembro no Nordeste está em 12.350 megawatts médios, valor também bem aderente, bem próximo à nossa previsão original lá do PMO, apresentando assim um desvio de apenas de menos 0,2%. Chegando ao último subsistema Norte, a semana em curso veio bem ajustada, de acordo com a nossa previsão, assim como as demais semanas operativas do mês também tinham vindo, apresentando um valor apenas 0,6% acima da nossa previsão, sendo estimado o fechamento em 7.783 megawatts médios. Para as próximas semanas operativas, nós realizamos leves ajustes da ordem de 0,6% e 1% em cada semana, visto que mantendo a expectativa de leve crescimento de uma semana para outra. Portanto, o mês de setembro, neste subsistema, está sendo estimado com um fechamento em 7.707 megawatts médios, apresentando assim um valor 1,7% superior à nossa previsão original do PMO. Totalizando agora o Sistema Interligado Nacional, a semana em curso está sendo estimado com fechamento de 77.305 megawatts médios, apresentando assim um valor 1,5% superior à nossa previsão realizada na semana passada. E com as 3 primeiras semanas do mês verificadas, a semana atual estimada e as previsões para as próximas 2 semanas operativas, o fechamento do mês de setembro para o Sistema Interligado Nacional está em 75.234 megawatts médios, apresentando um valor bem próximo à nossa previsão realizada no PMO de setembro, apresentando assim um desvio de apenas 0,8% em relação à nossa previsão do PMO. Com isso, finalizo minha apresentação. Ficamos à disposição para eventuais dúvidas e volto a palavra a você, Marcelo. Uma boa tarde a todos. Muito obrigado, Eric. Seguimos agora com os resultados do PMO e as intervenções energéticas relevantes apresentadas pelo Gabriel. Por favor, Gabriel. Obrigado. Boa tarde a todos. Vou apresentar os resultados do PMO. Como destaque para essa revisão, tivemos a atualização dos valores, 2 despachos atualizando os CVUs da UTE Norte Fluminense e da UTE Norte Pernambuco, com os valores que vocês podem ver aí no slide. Em relação aos resultados, né, o CMO continua zero em todos os patamares e em todos os subsistemas. Carregou para vocês? Não carregou, Gabriel. Desculpa, é verdade. Só um momento.
Tá certo agora? Bom, então deixa eu voltar aqui para os CVUs, né? CVU de Norte Fluminense, depende de qual parcela, de 103,71 a 697,76. E para o TE Pernambuco, de R$ 232,31. Como está dizendo, os CMOs estão zerados. E nos limites de intercâmbio, tivemos atingimento das restrições na interligação norte-sul, no patamar de carga pesada, no norte até o nó fictício nos 3 patamares, e do norte ao sudeste, a exportação do nordeste para o sudeste, e exportação do nordeste no patamar de carga média. A geração termoelétrica apenas em flexibilidade em todos os subsistemas, no valor total de 3.400 megawatts em todo o SIM. Em relação às usinas da GNL, para a semana de 25 de novembro a 1º de dezembro, o benefício marginal do despacho dessas usinas também está em zero para todos os patamares, então nenhuma usina será chamada para despachar para esse período. Em relação à expectativa de energia armazenada até o final do mês e do próximo mês, a gente observa que o Sudeste começa com 74,5% de armazenamento. Até o final do mês, a expectativa é de chegar a 72,5%. E para o mês seguinte, o final de outubro, entre 78,9% e 62,7%, mais o valor esperado de 68,7%. Para o sul, está em 90%, uma, uma pequena oscilação e chegar por volta de 85% ao final do mês. E para o próximo mês, uma expectativa de 92,7%, mas com uma grande possibilidade de uma grande dispersão nos valores possíveis para o mês que vem. Em relação ao Nordeste, está com 68% de energia armazenada, a tendência é de chegar a 67,2% no final do mês, e para o final de outubro, 62,4%, podendo ir de 60,6% a 69,2%. Já o Norte está com 66,6% para chegar a 73,7% ao final deste mês. E para o próximo mês, a tendência é de 57,6%, sem muita dispersão por causa da restrição da curva de depressionamento de Tucuruí. Então, todos os cenários chegam muito parecidos. Para importação de energia, não houve oferta de importação de energia proveniente da Argentina para essa semana. Para o Uruguai, recebemos a oferta da BTG Pactual, com os valores de R$ 500,74 a R$ 2.097,27, dependendo da quantidade ofertada. Uns valores um pouco menores do que os indicados na semana passada, conforme vocês podem ver. Em relação ao PMO, eram esses os resultados, as intervenções energéticas relevantes para a próxima semana. Para começar no Sudeste, o HE Porto Primavera terá um teste de autorrestabelecimento para o dia 24 de setembro, nos dias de 9 a 14. Angra 2 vai parar para reabastecimento de combustível e manutenções a partir do dia 25 de setembro e a expectativa de retorno no dia 6 de novembro. No subsistema sul, Algaia Itá também tem um teste de autorrestabelecimento, mas no dia 23 de setembro.
Em Belo Monte, as UGs 1 a 9 serão desligadas nos dias 23 e 24 de setembro, e a UHS Samuel tem uma manutenção na UG4, um transformador da UG4 no dia 23 de setembro. E no Nordeste não há nenhuma intervenção relevante programada para o período. Bom, a apresentação era isso, encerro aqui. Boa tarde a todos. Muito obrigado, Gabriel. Pessoal, agora vamos para um breve intervalo e retornamos daqui a uns 5 minutos para o bloco 3. Muito obrigado. Boa tarde, pessoal. Retornamos agora para o terceiro bloco. Agora nós vamos apresentar os limites elétricos e as principais intervenções elétricas com a Laura. Por favor, Laura. Obrigada, Marcelo. Bom, pessoal, boa tarde. Vamos falar aí dos limites elétricos com impacto na programação e também das principais intervenções com restrições eletroenergéticas para essa semana. A primeira seria na área norte-nordeste, com desligamento do disjuntor 9222 da subestação de Serra da Mesa 500 kV, das 4 às 23 horas do dia 24, agora domingo, para substituição do polo da fase C. E para que o sistema suporte as contingências com falha de disjuntor na subestação de Serra da Mesa, é recomendado manter o fluxo Serra da Mesa menor que 3.700 megawatts. Já na área Rio Espírito Santo, nós temos o desligamento da linha de 500 kV Angra Cachoeira Paulista, das 7h30 às 17 horas, do dia 25 ao dia 27 de setembro. E para garantir, o objetivo do serviço é garantir a segurança na montagem da torre 131 na linha 138 kV de Angra Furnas, Angra Lênio. E para que o sistema suporte dinamicamente a contingência dupla da linha de Angra Nova Iguaçu e Zona Oeste Nova Iguaçu, é recomendado manter a geração de Angra 2 igual a 0 megawatts. Agradeço a atenção de todos. Para essa semana, a gente tem apenas esses dois destaques mesmo. Volto a palavra para você, Marcelo. Muito obrigado, Laura. Agora seguimos com a apresentação da política operativa com a Thaís. Boa tarde a todos. Vou compartilhar minha tela, só um minuto. Então, vamos lá. Nós vamos falar agora sobre a política operativa da semana do dia 16 ao dia 22 de setembro, abordando o acompanhamento do DCEM na programação diária. Nesse primeiro slide, a gente traz os resultados de CMO, uma comparação do CMO indicado pelo modelo DCEM em relação ao modelo DECOMP. A gente observa que os CMOs eles foram predominantemente nulos para o subsistema Sul e subsistema Nordeste. Já para o subsistema Norte, os valores de CMO mais elevados eles foram indicados pelo modelo DCEM, como consequência da limitação do fluxo Jurupari-Oriximiná. E já no subsistema Sudeste, os valores de CMO eles foram sutilmente mais elevados no dia 20, e foi uma decorrência da inequação para controle de carregamento da linha de 230 kV de Baguari Mesquita para a contingência da linha de 500 kV Governador Valadares 6 Mutum. Nesse slide, a gente apresenta o CMO por barra durante uma meia hora do dia 22 e destaca-se que apenas 30% do total de barras do SIM são mostradas nessa figura, mas a gente pode observar como os CMOs eles se encontram equalizados em todos os subsistemas, mas é possível notar alguns destaques. As barras com os CMOs mais elevados na região de Manaus são consequência do limite do fluxo Jurupari-Oriximiná, enquanto que os valores de CMO mais diferenciados na região do Mato Grosso se referem ao limite da inequação para controle de carregamento da transformação de 230 para 138 kV de Rio Verde.
Bom, agora a gente apresenta o box plot com os valores de CMO por barra para os 4 subsistemas, ainda para o dia 22/9. Os valores de CMO, eles não apresentam dispersão, mas a gente pode notar alguns outliers. No subsistema Sudeste e Nordeste, os outliers ao longo do dia, eles decorrem do limite da inequação para controle de carregamento da transformação 230-138 kV de Rio Verde, conforme a instrução de operação IO-ON-CO5MT. Além disso, a gente tem outliers no período das 19 19h30, que ocorreram devido a uma inequação para controle de carregamento da linha de 230 kV Baguari-Mesquita para contingência da LT 500 kV Governador Valadares 6 Mutum, conforme a MOP ONS 400 Sul 2023. No subsistema Sul, os outliers eles são observados às 17 horas e ocorreram devido ao limite da inequação para controle de carregamento da transformação de Rio Verde 230-138 kV. No subsistema Norte, os outliers superiores ao longo do dia ocorreram devido à limitação do fluxo Jurupari-Oriximiná. Agora, nos próximos 4 slides, a gente vai apresentar o comparativo da programação DCEM versus PDP para cada um dos subsistemas. Então, iniciando pelo subsistema Sudeste e Centro-Oeste, a gente observa que a geração hidráulica ela foi geralmente reduzida pelo PDP em relação ao DCEM e que essa diferença ocorreu para ajustes para compatibilizar a política operativa e também ajustes de Unit Commitment hidráulico. Em relação à geração térmica, ela foi elevada pelo PDP em função de declaração de inflexibilidade por parte dos agentes. Em relação ao subsistema Sul, a gente nota a diferença de geração hidráulica, que ocorreram também para ajustes para compatibilizar a política operativa e ajustes de Unit Commitment hidráulico. E a geração térmica, ela foi elevada no PDP em relação ao DCEM, em função da declaração de inflexibilidade dos agentes. Em relação ao subsistema Nordeste, os desvios entre DCEM e PDP se devem em função da política de operação da bacia do Rio São Francisco, da política minimizada. Em relação à geração térmica, a gente nota também uma elevação no PDP em relação ao indicado pelo DCEM, em função da declaração de inflexibilidade também. Em relação ao subsistema Norte, a gente nota que os desvios eles ocorreram em função da compatibilização da política operativa e ajustes de Unit Commitment hidráulico. E para as térmicas, as diferenças, né, que ocorreram se devem à alteração na declaração de inflexibilidade e também em função da indicação de despacho por ordem de mérito DCEM, de razão elétrica, e Unit Commitment também. Bom, nessa tabela, a gente apresenta os resultados referente à geração térmica média dessa semana e a titulação de cada despacho. Nessa semana, a gente teve um total aproximado de 4.770 megawatts médios de geração térmica. A geração por inflexibilidade representou aproximadamente 98% dessa geração. O despacho por ordem de mérito, aproximadamente 1% dessa geração, e que ocorreu devido à limitação do fluxo Jurupari-Oriximiná. E o despacho por Unit Commitment e razão elétrica representou também aproximadamente 1%. Com relação ao intercâmbio internacional, a gente pode observar que não houve intercâmbio de energia nessa última semana operativa. Bom, agora a gente apresenta os gráficos com as médias semi-horárias do balanço por subsistema no decorrer dessa semana operativa. Começando então pelo subsistema Sudeste e Centro-Oeste, a gente nota que ele se configurou como um perfil importador de energia em todos os períodos. Houve exploração dos recursos das bacias do Grande, Paranapanema, Paraná, Baixo Paranaíba, para atendimento principalmente a carga média e pesada.
Em relação ao subsistema sul, ele se configurou como exportador de energia em todos os períodos e houve exploração hidráulica, né, das bacias do Iguaçu, Uruguai e Jacuí, que foi dimensionada tanto para controle de nível, também para atendimento da carga média e pesada. Em relação ao subsistema Nordeste, a gente nota que ele se configurou como exportador de energia em todos os períodos. Houve uma utilização minimizada dos recursos da bacia do Rio São Francisco, né, respeitando as restrições hidráulicas, com eventuais elevações para atendimento à carga e uma geração de fontes renováveis bastante expressiva, mas com uma previsão para a próxima semana, né, de redução, como já foi comentado. Em relação ao subsistema norte, nessa última semana, a gente nota uma redução gradual das disponibilidades energéticas. Então, essas gerações elas foram dimensionadas para atendimento da carga pesada, também respeitando os limites elétricos sistêmicos. Nesse slide, a gente apresenta o balanço médio semanal da programação. A gente nota que a carga média do SIM foi de aproximadamente 77 gigawatts médios, o que é um aumento de 3 GB em relação à semana anterior. A geração total de MMGD no SIM de aproximadamente 4,3 gigawatts médios, sendo um montante maior, né, 2,2 gigawatts médios no subsistema Sudeste e Centro-Oeste. A geração eólica na região Nordeste da ordem de 13 gigawatts médios, o que é um aumento de 740 megawatts em relação à semana anterior. A exportação dos bipolos do Madeira ficou da ordem de 520 megawatts médios e bipolos do Xingu em torno de 518. O subsistema sul, ele se configurou, né, como exportador de energia em aproximadamente 2,3 gigawatts médios. Não houve exportação comercial de energia. E a geração de Itaipu da ordem de 7,3 gigawatts médios, que é um aumento em relação à semana anterior, da ordem de 300 megawatts médios. Nesse slide, a gente apresenta o acompanhamento da curva de referência de Tucuruí, atualizado até o dia de ontem, 21/9. E aí a gente destaca que a curva prevista indicava um armazenamento de 72%, contudo, o armazenamento verificado encontra-se em 67%, o que é 5% abaixo do previsto. Por fim, a gente traz aqui os destaques para a política operativa da próxima semana. Para o subsistema Sudeste e Centro-Oeste, será feita uma geração hidráulica visando preservar os armazenamentos da cabeceira do Paranaíba. Então, serão explorados os recursos das bacias do Rio Grande, Paranapanema, Paraná, Foz do Rio Paranaíba, conforme a necessidade de alocação, né, na carga. E a exploração das usinas do Rio Tocantins para controle de nível e atendimento da ponta de carga. Em relação ao subsistema sul, será feita a exploração das usinas do Iguaçu, Uruguai e Jacuí para controle de níveis. Não temos previsão de ocorrência de EVT na próxima semana. Para o subsistema Nordeste, será utilizado recurso da bacia do São Francisco, a princípio minimizado, com eventuais elevações. Para o subsistema Norte, redução gradual, né, uma continuação da redução gradual das disponibilidades, então a geração dimensionada mais para atendimento de ponta de carga. E em relação ao atendimento à ponta de carga para a próxima semana, a gente prevê que a folga de potência monitorada seja alocada em usinas da região Sudeste, devido à exploração máxima dos limites de exportação do Norte, Nordeste e Sul. E também uma previsão muito próximo do requisito. Bom, dessa forma eu encerro a minha apresentação, agradeço a atenção de vocês e retorno para você, Marcelo. Muito obrigado, Thaís. Pessoal, agora a gente vai para um último intervalo e no retorno a gente responde as perguntas do Yuri, do Leandro, do Pedro e tem mais uma pergunta aqui da Verônica. A princípio, teremos essas 4 perguntas a serem respondidas no retorno do intervalo. Muito obrigado.
Tempo e Energia. Prezados, gostaria de saber se a operação com os limites de intercâmbio reduzidos, devido ao evento de 15 de agosto, que permaneceu em setembro, será postergada para o próximo PMO. Muito obrigado. Essa pergunta eu encaminho para o Gabriel responder. Por favor, Gabriel. É, Obrigado pela pergunta. A gente entrou em contato com a área responsável e foi informado que acabou de ser publicado no Sintegre o relatório de limite de transmissão PMO preliminar, né, número 520, com os novos limites a serem aplicados nesse PMO, no próximo PMO. Esse QR Code que eu estou mostrando agora, acredito que vocês estão vendo, traz o link para esse relatório. Então, deixar alguns segundos aí para se alguém quiser acessar diretamente esse relatório. Mas acho que já pode seguir para a próxima pergunta, né? Muito obrigado, Gabriel. Deixa o QR Code por enquanto. A segunda pergunta é do Leandro, da Copel. Boa tarde a todos. Temos observado em dados verificados um aumento na imposição de restrições de geração para alguns parques eólicos após a ocorrência no sistema de 15 de agosto. Qual o método utilizado pelo INS para a definição de quais os parques devem sofrer restrições e quais podem gerar normalmente? Então, Leandro, vou encaminhar essa pergunta aqui para a Thaís. Ela vai estar te respondendo isso. Por favor, Thaís. Ok, boa tarde, Leandro. Obrigada pela pergunta. A ordem, né, a definição dos cortes, ela é feita por ordem de sensibilidade. Então, quanto maior for a sensibilidade do conjunto, né, na restrição, na inequação dessa restrição, essas usinas serão as primeiras a serem cortadas. E eu também queria ressaltar que a gente está operando agora por um conjunto de restrições, né? Não apenas uma. Então, é feita uma análise do conjunto dessas restrições e da ordem de grandeza de sensibilidade dos conjuntos nessas restrições. Obrigada, Guarini. Muito obrigado, Thaís. Vamos seguir agora para a terceira pergunta do Pedro. Essa é um pouquinho mais longa. Pedro Modesto, da Enercor Comercialização. Então vamos lá, vamos com calma aqui. Prezados, não temos conseguido reproduzir a remoção de viés para o SMWF estendido, utilizando os dados disponibilizados para o processo sombra e os códigos disponibilizados. Aí tem um link aqui, usando dados para a pasta ARC entrada, disponibilizados no Sintegre, e ARC saída criada após a execução do script. Não obtivemos os mesmos resultados divulgados, barra parte 1. Essa é a primeira pergunta. Eu já vou ler a segunda parte da pergunta e aí eu passo para quem vai responder. E a segunda parte é: tentamos executar o Windows, no Windows e no Linux, assim como diferentes versões do R, e sempre obtivemos os mesmos resultados entre elas, mas diferentes dos divulgados pelo ONS. Houve alguma modificação após a divulgação do código aos agentes? Existe alguma contingência caso essa reprodutibilidade não seja garantida, considerando que já estamos no final do período de sombra previsto? Obrigado. Essa é a parte 2. Então, eu vou encaminhar essa pergunta aqui para o Carlo. Por favor, Carlo. Obrigado, Marcelo. Boa tarde, Pedro. Então, não houve nenhuma modificação nos códigos para remoção ali de viés. E nós também já identificamos a sua demanda pela central de atendimento, Pedro, e vamos responder com mais detalhes assim que possível. Eu vou falar para você, Marcelo. Muito obrigado, Carlo. Então, a resposta detalhada vai ser enviada para o seu e-mail, Pedro. Vamos agora à última pergunta, que eu estou vendo aqui no chat, da Verônica. Prezados, boa tarde. É Verônica Brand, da True Comercializadora. Prezados, boa tarde. Gostaria de mais informações sobre como é feita a definição de quais e quantas usinas vão receber a flag para habilitar o corte de geração no arquivo renováveis.dat do DCEM. Além disso, quando a flag está habilitada, pode acontecer corte de geração em horários
em que a restrição elétrica, a de exportação Nordeste, por exemplo, não foi atingida, desde já agradeço. Essa pergunta vai de novo para você, Thaís. Muito obrigado. Ok. Boa tarde, Verônica. Com relação à definição de quais usinas vão receber o flag, a definição é feita se a geração dela é prevista ou é estimada. Então, as usinas com geração estimada, elas não recebem o flag. E com relação à segunda parte da pergunta, né, se quando elas estiverem com a flag habilitada, se o corte pode ocorrer em outras situações além de restrição elétrica, sim, pode ocorrer esses cortes, é uma definição do resultado da otimização do modelo. É isso, obrigada. Muito obrigado, Thaís. E com isso encerramos a nossa reunião na programação semanal e semana que vem retornamos com a próxima reunião. Muito obrigado a todos e agradeço pelas perguntas. Boa tarde.